Presidente, o vereador Cezinha, ele lembra um fator muito importante desse debate. Não há uma contrapartida, vereador Cezinha. Não há uma contrapartida do governo do Estado para o município de Macaé. Como que, se houvesse, teria algum tipo de alteração do cenário? Foi assim com o VLT, o vereador Maxwell citou bem, foi assim com a Estrada de Santa Teresa, foi assim com outros momentos que nós discutimos aqui que não se concretizaram. E os DPOs, os postos da polícia, enfim, na região serrana, não há nenhuma sinalização, na verdade não houve nem essa preocupação. Não houve nem essa preocupação. E também o vereador Cezinha traz um outro elemento, porque eu inclusive admiro a disposição do vereador Cezinha em fazer o debate, ele se expôs, inclusive, na última sessão da Câmara aqui, apontando os seus questionamentos, e ele se convenceu, caso que não aconteceu comigo, de que o que vai ocorrer, sendo aprovado esse projeto aqui, não é o pagamento do 13º do policial militar do batalhão que atende Macaé, Rio das Ostras, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus. Eu não me convenci disso. Eles colocaram outro tipo de nomenclatura no texto, eles falaram que é um convênio. Mas, gente, foi o próprio prefeito que falou. É a própria mídia oficial dele que diz. É a própria base dele que defende, que diz que é pagamento de 13º de policial militar, sim. E o policial militar, ele é servidor como todos os outros servidores do Estado do Rio de Janeiro, que estão sofrendo uma dura crise. E a crise de segurança pública não começou agora com essas manifestações das esposas e dos familiares dos policiais. Não começou agora quando explodiu o caos de insegurança no Espírito Santo. Como se também o Espírito Santo fosse um estado muito seguro. Se alguém for pesquisar os números da violência em Cariacica, que é uma cidade vizinha à Vitória, vai entender. Nós somos uma cidade que já viramos, infelizmente, historicamente, uma cidade violenta. Há menos de 10 anos atrás, nós éramos entre as 5 que mais mata jovens por armas de fogo do país. E entre as 3 do estado do Rio de Janeiro. Não é um projeto de lei meteórico que vai resolver a situação da insegurança de Macaé. Quantos aqui já não ouviram relatos de pessoas que sofreram assalto no centro da cidade, no Calçadão, na Imbetiba, presidente Eduardo? A insegurança é algo que infelizmente, nos é muito familiar. Por conta de uma cidade que historicamente foi se construindo pelas injustiças e pelas violências à própria legalidade. E nós estamos prestes a cometer mais uma. Quando o servidor público não tem cumprida a lei que diz que eles têm direito ao auxílio alimentação e refeição, porque é lei, a gente aprovou aqui, e ela tem valor estipulado. A primeira lei que criou a alimentação dizia em R$400. A segunda, que nós votamos em 2014 aqui, falava 200, mais 200, que falava da alimentação. É lei. Quando ele não paga como não pagou no último mês, e que os servidores se mobilizaram, quiseram ser recebidos e não foram, sofrem violência 2 vezes. Uma por não ter o que é direito cumprido e outra por não ser recebido. E aí, vão me desculpar, meia dúzia de esposas de policiais militares no batalhão da Polícia Militar do 32º Batalhão, transformar nesse caos inteiro, estão aqui as notícias. No estado do Rio de Janeiro inteiro, na Baixada Fluminense, na capital, parentes de PM continuam protestos, os serviços não são afetados. Não foram afetados os serviços nem na capital, muito menos aqui. Prefeito, tenha a disposição e a franqueza e a transparência com a sociedade de chamar o presidente do teu partido, Michel Temer, de chamar o governador do teu partido, Pezão, e convocar as forças nacionais. Não faça mais uma peça de marketing olhando a eleição de daqui a 2 anos. Não faça isso. É injusto com todo mundo. Duvida da consciência da população macaense. O que nós estamos cometendo aqui, presidente Eduardo, digo novamente, é mais uma violência contra a legalidade. O Ministério Público se posicionou.
Pode não ser uma determinação, mas é um posicionamento. E ele nos coloca, quando torna pública a posição, o que cada um de nós aqui, vereadores, que devem defender a legalidade, tentar harmonizar os poderes, o que a gente deve fazer? Está proposto. E aqui, para dizer o que está recomendado, que o excelentíssimo senhor prefeito Aloysio dos Santos Júnior não efetue o pagamento de qualquer espécie que tenha como destinatário policial militar do Estado do Rio de Janeiro e que se abstenha de realizar qualquer ato oficial visando tal fim. O que nós estamos fazendo aqui é um ato oficial. A maneira correta que o prefeito deveria ter feito é pedir para retirar esse projeto, que é uma violência à normalidade, é uma violência às nossas consciências e é mais uma violência ao servidor público de Macaé, que é quem garante ao nosso cidadão os direitos básicos de cidadania. Sem respeitar o servidor público, nós vamos estar negando e violentando mais uma vez o nosso cidadão. Quem precisa ir à escola fazer matrícula, quem precisa estudar, quem precisa ir para o posto de saúde, quem precisa ir para a prefeitura resolver os seus problemas burocráticos. É isso. Mas nós estamos acostumados a fazer vários atos de violência aqui, contra nós mesmos, contra a Casa Legislativa, contra a nossa independência, contra o poder que a gente representa. Vou dar um exemplo. Os motoristas de ônibus e os cobradores. Nós fomos passivos, na maioria aqui, para que os cobradores fossem demitidos em massa e os motoristas obrigados a fazer dupla função. E por que eu acho importante discutir isso? Porque o volume de dinheiro para o subsídio do transporte, eu repito o que eu já disse algumas sessões atrás, transforma o sistema de transporte, que é um monopólio, quase numa empresa pública, em que o prefeito é o chefe. E, na verdade, a gente não sabe se o chefe é ele ou é o dono da empresa, porque às vezes até se confundem. Então é uma violência também, que nós aqui rejeitamos projetos de lei que dizem que é proibido o motorista fazer função de cobrador. E mais, uma outra violência contra toda a sociedade macaense, presidente, e que agora nós estamos aqui discutindo e fingindo que não lembramos. E aí eu chamo de novo a consciência e a memória. No início de 2013 para 2014, foi suspenso o PROEIS, que é o programa que auxilia o policial militar para atuar na cidade. E o PROEIS, eu agora vou encaminhar em requerimento por escrito, já que hoje a gente não podia discutir outra coisa, que o prefeito retome o PROEIS. O PROEIS, presidente, com o valor que está sendo posto nessa proposta demagoga, você manteria o PROEIS por 3 anos, e não apenas por 1 mês, como está sendo posto. 3 anos, os policiais satisfeitos com a cidade de Macaé, satisfeitos com o município que quer colaborar com o trabalho deles. E vou aqui concluir dizendo que eu sou extremamente solidário à mobilização dos policiais militares, como também sou dos professores, como também sou dos profissionais da saúde, porque eles são vítimas de um esquema de corrupção do PMDB, dos aliados do prefeito, do governador Pezão e Cabral, do presidente Michel Temer. É um esquema de corrupção que agora a gente está aqui dando dinheiro para tapar roubo de quem está em Bangu. Isso nós não podemos condenar a sociedade macaense de ser cúmplice com o esquema de corrupção dessa turma. Os policiais militares sabem sim a quem eles devem recorrer e a quem eles devem reclamar, porque eles sabem que eles são desrespeitados pelo governo do Estado há muito tempo, sem condições de trabalho, com salários achatados, salários defasados e sendo jogados o tempo todo para uma guerra violenta que mata mais do que países em guerra no Oriente Médio. É essa a realidade da segurança pública no Estado do Rio de Janeiro e não é isso aqui que a gente hoje está fazendo que vai nos transformar em uma cidade em paz. Não é, gente. Não é. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Podem os jornais, o Expresso Regional que está aqui, falar o que quiser amanhã. Pode falar o que quiser. Eu vou votar contra esse absurdo, essa violência à lei e essa violência a nós, vereadores e à sociedade macaense. Podem dizer o que quiserem. Não vão violentar a minha consciência do que deve ser o enfrentamento à violência. Tempo encerrou, vereador. Uma parte.